Eu venho mais uma vez na tribuna, praticamente no encerramento desse primeiro semestre, já que a partir de amanhã não teremos mais sessão de votação durante esse mês, falar de um tema que eu venho tratando desde a Assembleia Nacional Constituinte, que é a questão de acabar com o voto secreto no Congresso Nacional. Senhora Presidenta, para alegria minha, recebi da Associação Nacional dos Procuradores da República nota técnica que se reporta à PEC número 20 de 2013, que determina o fim do voto secreto no Parlamento. Dizem os procuradores da República na sua nota. Primeiro, senhor senador, trata-se de proposta de emenda à Constituição de autoria do senador Paulo Paim, que tenciona estabelecer o voto aberto para todas as deliberações do Congresso Nacional, enfim, da Câmara e do Senado. Segundo, a proposição foi recentemente aprovada na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal. Atualmente, aguarda a inclusão na ordem do dia, já aprovado o calendário especial no plenário desta Casa. Terceiro, dizem eles, a proposta merece inteira chancela, dado a seu inegável mérito. Ela atende ao princípio da publicidade, à transparência, ao tempo que confere caráter mais democrático à atuação do Legislativo, na exata medida em que permitirá, dizem os procuradores, ao cidadão a possibilidade de conhecer com inteira amplitude as manifestações dos membros eleitos para o exercício da atividade parlamentar. Ponto 4 dos procuradores. Com efeito, tem-se ciência das razões que ensejaram o estabelecimento do voto secreto dos membros do Legislativo em vários dispositivos da nossa Constituição. Afinal, a Constituição foi o marco mais relevante da transição do período ditatorial para a democracia. E assim, revela-se tal medida como instrumento indispensável ao livre exercício da atividade parlamentar. Dizem eles ainda, os procuradores, no item 5, não menos certo é, porém, que passados 25 anos, desde a promulgação da Constituição, o cenário político atualmente vivido é bastante diverso. Não há mais o receio da indevida intromissão do Executivo na atividade parlamentar, ou de pressões ou represálias ao exercício dessa tão relevante função. Dizem ainda os procuradores. Por outro lado, os cidadãos brasileiros exigem, de modo progressivo e permanente, maior publicidade e transparência de todos os atos do poder público. Item 6. De fato, a medida aqui em análise louva a cidadania, pois permitirá o controle e a fiscalização do mandato parlamentar por todos os cidadãos que representam o Congresso, que nos representam no Congresso Nacional. Enfim, tais as circunstâncias, a Associação Nacional dos Procuradores manifesta-se totalmente favorável à aprovação da PEC 20 de 2013, de autoria desse senador, ao mesmo tempo que solicita a sua apreciação pelo Senado Federal na maior brevidade possível. 10 de julho de 2013. Senhor presidente, essa foi uma nota que recebi dos procuradores da República, apoiando totalmente a PEC de nossa autoria, a PEC 20, para que não se tenha mais aqui no Congresso a forma envergonhada de votar. Eu voto, mas ninguém tem que saber como é que eu votei. Eu voto, mas voto escondido.
Eu voto, mas voto ali por baixo da mesa, olhando para os lados para ver se alguém precisa saber se eu votei sim ou não nessa ou aquela questão. Mas quero também dar uma outra notícia boa, senador Walter Pinheiro. No dia de ontem, a bancada do Partido dos Trabalhadores decidiu, por unanimidade, também o apoio à aprovação da emenda constitucional número 20 de 2013, de nossa autoria, que estabelece o fim do voto secreto em todas as situações no Congresso Nacional. Essa proposta já foi aprovada por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, com relatoria do nobre senador Sérgio Souza. Ela está pronta para ser votada aqui no plenário. Reitero aqui, mais uma vez, a minha posição. As vozes das ruas exigem o fim do voto secreto no Poder Legislativo. A própria presidenta Dilma, de forma correta, de forma inteligente, quando lança 5 questões para o plebiscito, diz que se coloque também aí o voto secreto, porque ela tem clareza que as ruas querem o fim do voto secreto no Congresso Nacional. O voto aberto, em todas as situações, na Câmara e no Senado, representa o aprimoramento da democracia brasileira, representa que o Congresso está ouvindo as ruas. Recebo, senhor presidente Walter Pinheiro, recebi mais de 1000 mensagens por dia sobre o assunto, tanto nas minhas contas do Facebook, do Twitter, e o assunto mais indagado. E daí? Vai ou não vai? Vão ou não vão abrir o voto? Para que cada um saiba lá fora como cada um vota aqui dentro. Há um site que está com uma enquete sobre o fim do voto secreto. Mais de 400 mil, em torno de 452 mil pessoas disseram sim pelo fim do voto secreto. Nós temos agora uma oportunidade única para colocar o Congresso muito mais perto dos brasileiros. Acabar com as votações secretas em todas as situações é muito mais que uma necessidade. Senhor presidente, é urgente. As ruas pedem isso. É uma exigência da democracia que ainda pode ser aprimorada. Agir contrariamente é não ouvir e não entender nada do que está acontecendo lá nas ruas. É não entender que o Brasil passa por um novo momento. Agora sim, uma revolução democrática, da paz, da igualdade, da liberdade, da justiça e da transparência. Destaco aqui, senhor presidente, várias assembleias já liquidaram com essa porcaria do voto secreto, como a do Rio Grande do Sul. Tenho orgulho de dizer muito bem, gaúchos e gaúchas, vocês aí acabaram dessa história de ter medo do Tribunal de Contas, ou do governador, ou sei lá quem de quem, que tem medo do seu voto. Eu não entendo isso. Como é que se alguém se elege para homem público e tem medo de votar? Então vá para casa, desista de ser homem público. Tem medo do próprio voto, meu Deus do céu. Não entendo, e a minha indignação, eu tenho certeza que é a indignação nas ruas. A população quer saber, sim, como cada um vota aqui. E qual é o problema? Então abandone a vida pública. Destaco aqui, não há mais voto secreto no Rio Grande do Sul, não há voto secreto no Paraná, não há em São Paulo, não há em Roraima e não há aqui no Distrito Federal. E cumprimento aqui o deputado Chico Leite, que está liderando uma campanha nacional pelo fim do voto secreto. Destaco aqui que a Assembleia de Minas Gerais, na semana passada, aprovou o fim do voto secreto em todas as votações. Centenas de câmaras municipais, como a minha querida Porto Alegre. Os vereadores lá não se acovardaram, não. Olha, acabou com esse voto secreto também aqui. Centenas de câmaras municipais já não têm mais voto secreto. E outras tantas estão a caminho. Vários parlamentos do mundo, vários, não é 10, não é 20, é muito mais, já não utilizam o voto secreto em nenhuma situação. Em vetos, a explicação do veto é de chorar. É de chorar. Quando me dizem para mim que mas eu não posso votar veto porque o executivo não me libera emenda. Por amor de Deus, quem fazer política atrás de ganhar uma emendinha ali,
Não dá para entender isso. Cada um tem que assumir o seu voto, por amor de Deus. Como é que no voto aberto você vota aí, como já aconteceu, eu acompanhei, mais de 5 mil projetos por unanimidade. E no voto secreto, você vota contra tudo aquilo que você votou 5 mil vezes. Já vou passar a parte para 2 senadores, eu estou concluindo aqui. Quero só lembrar, por exemplo, que nos Estados Unidos da América, que é tanta referência aqui nesse país, não tem mais voto secreto. Até de impeachment de presidente, eu lembrei outro dia e repito, naquele caso do Bill Clinton, o voto foi aberto. E ele foi absolvido, mas no voto aberto. No voto aberto. Nos Estados Unidos, não há voto secreto, nem sequer para eleger a Suprema Corte. A Suprema Corte americana e vetos, tudo com voto aberto. Senhor presidente, eu sempre digo que no processo eleitoral se estabelece uma cumplicidade entre o eleitor e o eleito. Cumplicidade, parceria, é ser transparente. Como é que eu vou dizer não? Eu vou defender isto e aquilo lá que não for eleito. Só que depois ele nunca fica sabendo como é que eu votei. Porque o fantasma do voto secreto ainda permanece aqui. Voto velho, arcaico, superado. Eu chego a dizer que é um voto... Não vou usar o termo que eu gostaria de usar, porque eu acho o voto secreto o fim da picada. Bom, é nossa obrigação, sim, prestar conta à sociedade, à opinião pública, aos eleitores, a nossos conterrâneos. Fomos eleitos para esse fim. Aí a pergunta que fica, eu já disse, não vou repetir, milhares de projetos de leis aprovados por unanimidade, no veto, o veto é mantido. Como é que pode? Quando o voto é aberto, milhares de leis são aprovadas. Vetada, o veto é mantido. Podia lembrar aqui que no judiciário não tem voto secreto. O próprio executivo não tem voto secreto. Veta a matéria e explica por que vetou. Por que somente nós temos que votar secretamente? Por fim, senhor presidente, eu quero, antes de entrar num outro tema, que eu vou entrar em seguida, mas aí é do fator, eu estou também muito indignado. A população chega a dizer para mim o seguinte, nem fala mais em fator e reajuste aposentado, porque está engavetado lá na Câmara e de lá não vai sair tão cedo. Mas como eu quero ficar no assunto do voto secreto, senador Álvaro Dias, por favor. Senador Paulo Paim, os cumprimentos a Vossa Excelência pela apresentação dessa proposta, que propõe transparência absoluta, e eu gostaria de registrar que não há vontade política, infelizmente, é o que se verifica agora na Câmara dos Deputados, para que o voto aberto seja a regra geral. Na Câmara dos Deputados fui informado ontem que 5 partidos ainda não apresentaram os nomes para a constituição da comissão especial que vai permitir a votação da PEC aprovada pelo Senado, que abre o voto nos casos de cassação de mandatos. Ainda que é só nesse caso. Exatamente, é o primeiro passo. Aquela emenda não exclui a de Vossa Excelência, ao contrário. Não. Elas se completam. Exatamente. Mas nós estamos verificando que há dificuldade até mesmo para a aprovação daquela emenda que diz respeito exclusivamente à cassação de mandatos parlamentares. Eu lamento profundamente, fica a impressão de que o Congresso já está se esquecendo do clamor popular nas ruas do Brasil. O povo saiu das ruas e o Congresso novamente sai dos trilhos. Acabou a pressa aqui. Não há mais pressa de votar? Nós votamos com tanta pressa nos primeiros dias, como consequência desse manifesto escrito pelo povo brasileiro, manifesto de revolta escrito nas ruas do país. Votamos com tanta pressa várias matérias, e agora paramos. Esta PEC do voto aberto para os casos de cassação de mandato é urgente, até porque a Câmara dos Deputados está na iminência de instaurar procedimentos para a cassação de mandatos brevemente. Vossa Excelência tem o nosso apoio em relação à PEC que tramita no Senado. Vamos colaborar para que ela tenha celeridade, seja votada rapidamente, e continuaremos insistindo para que a Câmara aprove também rapidamente a PEC do voto aberto. Senador Álvaro Dias, Vossa Excelência está coberto de razão. Vossa Excelência lembra
que aquela PEC que está lá, que é de vossa autoria, que foi possível votar naquela noite histórica, é só uma situação e mesmo assim não avança. E Vossa Excelência, claro, demonstra o seu apoio à PEC 20, que acaba de vez com toda a situação do voto secreto. Ou seja, senador Rodolfo Rodrigues, que não haja voto secreto em nenhum momento. Que tem se manifestado sempre apoiando o fim do voto secreto. Senador Paim, o senador Álvaro Dias traz uma informação importantíssima e, ao mesmo tempo, que nos assusta aqui para o plenário do Senado. Porque, veja, o Senado avançou já na aprovação da proposta de emenda constitucional de autoria do senador Álvaro Dias e de outros senadores. Mas, veja, essa casa, que é tida como mais conservadora em relação à Câmara, conseguiu avançar, acabando com o voto secreto para a cassação de mandatos parlamentares. E a Câmara não consegue sequer instalar uma comissão especial para apreciar, pelo menos, pelo menos acabar com o voto secreto para esta situação. A proposta de emenda constitucional de Vossa Excelência é o que há de mais republicano nesse momento. E eu diria que é consoante com o que o povo brasileiro tem reclamado nas ruas. E eu tenho certeza que nós iremos retornar do período, nós iremos, em agosto, já houve um compromisso aqui expresso em apreciar essa proposta de emenda constitucional. É importante, eu sou o próximo orador, é importante nós estarmos, uma das propostas que eu quero destacar, que nós temos que ser consoantes e dialogarmos com o que vem das ruas, é a proposta de Vossa Excelência. Nós não podemos estar distantes, não é possível nós fazermos uma mediação do que vem da rua. Ou seja, não é possível vir uma pressão da opinião pública e nós fazermos daqui, digamos, uma meia-boca. Convenhamos, no caso específico da proposta de emenda constitucional em relação aos suplentes, foi isso que nós fizemos. Nós aprovamos, num dia aqui, nós rejeitamos a PEC, ficou muito ruim para o Senado. No dia seguinte, nós fizemos uma mediação. Mas, ora, senador Paim, o que vem da rua não é uma meia reivindicação. O que veio da rua não foi uma mediação. O que veio da rua foi um clamor por inteiro. Não foi um meio grito, foi um grito ao todo. A proposta de Vossa Excelência é um grito total. Não existe justificativa alguma para ter voto secreto em circunstância nenhuma no âmbito do parlamento. Em uma democracia, o que rege a nossa atuação é a transparência dos nossos atos. Em vetos, para que o voto secreto? Por que nós tememos que o Executivo veja os nossos votos em relação aos vetos que ele apõe às matérias que nós votamos? Os votos secretos em vetos executivos se justificava nas ditaduras e em monarquias absolutistas. Num regime de democracia e de independência sobre os poderes, dos poderes não se justifica. Em cassação de mandatos, por que proteger os parlamentares no voto secreto, na cassação de mandatos? Por que proteger o corporativismo parlamentar daqueles que estão sob julgamento e proteger aqueles que estão julgando nesse momento? Até na indicação de ministros. Por que os ministros não podem saber, não podem ter conhecimento de qual é o voto dos parlamentares no momento em que eles estão sendo julgados, sabatinados e estão sendo votados? Em nenhum aspecto se justifica o sigilo do voto para nós. O Congresso tem que ousar. O Congresso brasileiro tem que estar à altura do clamor que veio das mobilizações de junho. Muito obrigado, senador Rodolfo Rodrigues. Vossa Excelência reafirma a sua posição favorável ao voto secreto em todas as situações. Senhor presidente, eu quero só fazer 2 registros, Vossa Excelência me permitir. Eu recebi a seguinte carta: o Rio Grande começa no campo.
Na condição de entidade que congrega as áreas emancipandas e anexandas desde 1998, desenvolvemos um trabalho integrado com a Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa no que diz respeito às emancipações, o respeito à igualdade e à diversidade regional. Nesse sentido, temos acompanhado o tema que remete à edição da Emenda Constitucional 1596, que retirou dos Estados a competência para legislar sobre as alterações territoriais e consequentes emancipações e anexações. Preocupados com o andamento da matéria, que retornou ao Senado Federal, aprovado no Senado, foi modificado na Câmara e volta a essa casa. Solicitamos a Vossa Excelência que receba em audiência aqui no Rio Grande os representantes da nossa área emancipandas, a nossa posição referente a esse tema tão importante a todos os brasileiros e aqui especialmente aos gaúchos. Ressaltando ainda a importância de Vossa Excelência, pedimos que encaminhe uma emenda alterando o critério populacional nas emancipações para 5.000 habitantes para a região sul do país, em vez de 100%, como hoje está na emenda global que veio a essa casa. Segundo eles, 75% dos municípios do Rio Grande ficam nessa faixa. Eu, com alegria, faço esse registro, deixando aqui, senhor presidente, que eu receberei agora, na segunda-feira, lá no Rio Grande. Eles me mandaram um documento que eu termino dizendo, senhor presidente, quero salientar ainda que a CAN anexou solicitação semelhante da Associação Gaúcha de Áreas Emancipandas e Anexandas, da AGAIA e a do professor e pesquisador da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Dr. Luiz Roque. Por fim, senhor presidente, eu quero só, eu dou por lido, deixar na casa o registro sobre o 6º concurso de redação do Senado Federal na 3ª edição do Jovem Senador. É um trabalho brilhante. Esse projeto faz parte do programa Senado a Jovem Brasileiro, que é composto também por concurso de redação do Senado Federal, que está na 6ª edição. O programa Senado Jovem é uma iniciativa da Secretaria de Relações Públicas do Senado e do Ministério da Educação. Ele tem 2 etapas. Na primeira, os alunos do ensino médio até 19 anos da rede estadual e do DF são convidados a escrever uma redação. A mais recente desse ano foi Buscar Voz para Ter Vez, Cidadania, Democracia e Participação. Os autores de 27 textos classificados ganham uma viagem para Brasília e aí eles participam aqui da 2ª etapa. Na capital federal, vão exercer um mandato simulado de senador da República durante 3 dias. Eles terão todo o apoio do Senado e poderão, inclusive, apresentar projetos que serão encaminhados à CDH. Eu aqui destaco que inúmeros projetos estão tramitando na casa, são frutos desse belíssimo trabalho feito pelos jovens. Faço um convite muito especial a você, jovem brasileiro, para que participe desse programa. A data desse evento será de 18 a 21 de novembro. Pode ter certeza que a sua opinião é muito importante e de que o exercício de buscar voz para ter vez é uma excelente oportunidade para divulgar. Eu só vou ler mesmo uma das inúmeras correspondências que eu recebi de jovens que elogiam esse trabalho. Do texto de Jacequia Gomes, de Macapá, no Amapá, diz: é importante a junção da participação cidadã com senadores, deputados e demais políticos comprometidos com as causas sociais, a fim de desenvolver ainda mais o país e a cidade, enfim, toda a população. Outro, Danilo Santos, da Bahia, senador Walter. Almejamos mais investimento na cultura local para gerar empregos e valorizar nossos jovens, oportunizando vagas em nosso mercado de trabalho. O jovem senador Fernando Javão, do município de Dom Pedro do Maranhão, comentou em seu texto que havia assistido o filme Invenção de Hugo Cabret,
sobressalentes. E ele disse mais abaixo, quão importante é o papel de cada um para que a máquina funcione bem, sem peças sobressalentes. Por fim, vimos aqui de André Castro, de Três Passos, lá do meu Rio Grande do Sul, que diz, o homem brasileiro cria ao seu redor aquilo que lhe é propício e necessário. E dessa maneira, o ciclo de propagação do desenvolvimento e das mudanças intelectuais e físicas no contexto patriótico é originado através do trabalho de cada cidadão em sua comunidade. Parabéns a todos os nossos jovens, parabéns por esse engajamento. Fica aqui um convite. A Casa, o Senado, o Congresso precisa de você, jovem cidadão. Senhor presidente, peço que considere na íntegra os meus